será que realmente perde 2 a 3 centímetros a manutenção? Então, vamos lá. Geralmente, quando eu não tinha, né? Quando eu não tinha esse conhecimento, o que eu fazia? Eu falava para as minhas clientes que toda manutenção perdia em torno de 1 centímetro, né? Porque eu pensava que, ei, aqui tem 1 centímetro, né? Mas na realidade, não, perde sempre mais, tá? Por quê? Para produzir as cápsulas de queratina, nós não reutilizamos essa capsulinha, essa queratina velha. A gente sempre coloca uma queratina nova, que é esse caso aqui, ó, tá vendo? A gente coloca uma queratina nova. E aí, o que a gente faz? Porque algumas profissionais reutilizam essas queratinas. Eu não gosto, porque principalmente a marca K, ela não é uma queratina que você pode reutilizar. Querendo ou não, é descartável. Então, se você aplicar a capsulinha aqui e derreter novamente, aplicar no cabelo da sua cliente, não vai ter a mesma aderência como a primeira vez, tá? Se você quer entender melhor sobre isso, faça um teste. É muito bom quando a gente, além de eu estar falando para vocês, faça um teste, né, para você tirar suas conclusões. Porque tem algumas profissionais que reaproveitam, e eu não acho bacana isso. Primeiro que é muito anti-higiênico, né? Não é saudável para o couro cabeludo. Aqui tem resíduos de cabelo, né? Olha só, resíduos de creme, enfim, não é higiênico, né? Então, quando você for fazer a manutenção das cápsulas de queratina, nós temos sim que cortar essa partezinha que é a queratina antiga, tá? Voltando aí no tema, será que perde de 2 a 3 centímetros? Então, só na manutenção, né? Só nesse cortezinho aqui, nós já perdemos, ó, em torno de 1,5 centímetros, tá? Em torno de 1,5 centímetros. Aí a gente vira e fala para a cliente, não, a desvantagem, né, que eu sempre explico para a cliente, a vantagem e a desvantagem de cada técnica, né, para a gente chegar numa conclusão, né, e fazer a técnica ideal para cada cliente. E aí, o que acontece? Antigamente, eu falava, não, toda manutenção perde 1 centímetro, mas na realidade não perde 1 centímetro, perde mais que 1 centímetro, às vezes de 2 até 3. Depende do alinhamento do cabelo, depende muito do posicionamento, né? Depende do cabelo, se tem que refazer novamente, alinhar novamente. Porque, por exemplo, quando a cliente reclama, ai, Fran, os fios estão soltando, então você vai ter que fazer um novo alinhamento e uma nova produção ali em cima, né? Então, quando você corta a capsulinha antiga, né? Deixa eu pegar aqui. Quando você corta a cápsula antiga, ó, essa cápsula aqui eu retirei da cliente para fazer a manutenção. Então, para fazer a manutenção, eu tirei essa antiga, tá? Que tem em torno de 1,5 centímetros, tá? Ó, para ter em torno de 1,5 centímetros, geralmente deve ter sido 7 milímetros, 8 milímetros, por aí, tá? Porque ela aumenta, ela supostamente dobra de tamanho, tá? Olha só o tamanho dessa. Vou mostrar aqui para você. Ó, aqui tem 1,5 de perca, ó. 1,5 de perca. E aí nós vamos produzir outra cápsula de queratina. Mas para fazer a produção, né? Igual, por exemplo, eu cortei aqui, ó, né? Quando você corta, ele desalinha um pouquinho. Aí lá vem você para estar fazendo, né? Cortando, deixando certinho, rentezinho. Nesse momento que você corta os fios, você já vai perder mais um pouquinho, né? Então, isso significa que aqui, nesse alinhamento, você pode estar perdendo mais. Então, por isso que no momento, né, que você faz a manutenção, você tem que ter aquele cuidado, assim, grandioso para não perder o comprimento do cabelo da cliente, certo? Então, a partir desse momento aqui, é o momento, assim, mais, entre aspas, perigoso, que perde o comprimento. E a cliente, né, ela vai ficar muito feliz, muito satisfeita,
dela ver o seu cuidado. Poxa, nossa, já fiz 3 manutenções e olha só o cabelo como que tá. Nossa, eu já fiz 3 manutenções, já não perdi tanto comprimento. Nossa, porque a fulana, eu fui na fulana, eu fiz a manutenção, frango do céu, eu perdi o meu cabelo todo. Quantas reclamações, né, nós escutamos aqui no salão. O cliente às vezes vem de outro lugar. E uma coisa que eu gosto muito mesmo de cuidar é do comprimento do cabelo da cliente, porque nós sabemos que os cabelos são caros, né? Que não é algo barato, que não é algo tão acessível, né? Então, nós temos que tomar o cuidado. E quando a cliente vê, né, esse carinho que a gente tem pelo cabelo dela, esse zelo que nós temos pelo cabelo dela, ela vai falar assim, poxa, realmente, onde eu ia não era assim, desse jeito. E aí, pessoal, no momento que você tira, você já perdeu 1,5 centímetro. Então, vamos fazer as contas. Fez uma alinhadinha, eu coloco bem milímetro, 1 milímetro, não importa. Já perdeu aqui, né, mais um pouquinho do comprimento. E depois, para produzir, imagine lá. E depois nós vamos lá com a queratina, com a pinça, fazemos a produção, né? E depois da produção, a gente quer deixar certinho, igual essa daqui, ó, por exemplo, tá vendo? E o que a gente faz? Corta para deixar mais quadradinho. Só nesse tempo aqui, já foi em torno de quase 2,5 centímetros, né? Fran, mas qual que é o mínimo que geralmente assim, uma profissional qualificada tem, né, que perder? Pessoal, uma profissional qualificada é aquela que se preocupa com o cabelo da cliente. Primeiro, tá? Outra coisa, nem sempre a perca, né, significa que você é uma profissional qualificada ou não. Ai, se eu perder, se tirar menos cabelo, eu sou uma profissional qualificada. Não. Uma profissional qualificada é aquela que tem segurança naquilo que está fazendo. Porque às vezes tem cliente, né, por exemplo, que vem de outro lugar e você tem que perder quase 3 centímetros, porque você tem que alinhar o cabelo todo, arrumar, produzir a sua técnica. Então você precisa, né, de espaço para isso, né? Então, antes de você produzir, tá? Isso tem que deixar muito bem claro. Antes de você fazer a manutenção, fazer a produção, deixe muito bem explicado para sua cliente. Fale as vantagens e a desvantagem que as cápsulas de queratina têm, né? Porque tem pessoas que só falam o lado bom das coisas. Mas a gente sempre tem que fazer o quê? Explicar para a nossa cliente quantos centímetros vai perder. Porque senão depois você coloca, né, as cápsulas na sua cliente, ela vai falar, poxa, Fran, mas diminuiu tanto. Quantas vezes já aconteceu isso aqui no salão? Né? Cliente novo, às vezes a gente deixa por falar alguma coisa, deixa de explicar, né? E na hora que aplica o Mega Hair na cliente, ela fica totalmente decepcionada, totalmente desiludida, tá? Outra ideia bacana para você também, uma estratégia para você entender melhor, né, sobre as cápsulas de queratina. As cápsulas de queratina é algo, se a gente ficar estudando, assim, a vida toda, a gente sempre vai encontrar algo diferente. Ó, pega essa. É muito importante você analisar as cápsulas de queratina, né? Toda produção existe uma perca, certo? Tanto, né, perca comprimento quanto peso. É ou não é? Então, quando você tem cliente que se assusta, fala assim, poxa, eu comprei 100 gramas, agora tem 80 gramas, né? Então, é importante você, profissional, analisar e saber quantas gramas tem as capsulinhas de queratina. Então, quando você cortar todas as capsulinhas de queratina, pesa na balança, vê realmente o que está perdendo, para você explicar para sua cliente, né? Porque a cliente vai falar assim, não é somente o comprimento, é o peso. Ah, poxa vida, então quer dizer que na produção de 100 gramas eu vou perder em torno de 10 gramas só de resíduo de cápsula? Pode ser que sim. 8 gramas, 7 gramas, né? Pode ser que sim, mas é importante você, profissional, começar a aprender essas coisas. A gente aprende até com os resíduos, com os lixinhos, porque a gente consegue dar a melhor resposta para a nossa cliente. Começa a analisar isso. Quantos centímetros perdeu?
quantas gramas perdeu, né? Por isso que as cápsulas de queratina, nós temos que estar repondo cada vez mais. Tem clientes que toda manutenção vai repondo.